que ocorre, tipo mudança climática, que vai nos levar a mudar de hábitos, etc, etc, etc. Certo, Ibá? Mais alguém? Mudanças políticas levam a nos reposicionarmos diante dessas coisas. O que são tempos de mudança? Para algumas pessoas, é um tempo de crise, não é? É um tempo de paradigmas e utopias se transformando, ciências, um tempo hoje de meta-relatos de situações grandes, não é? Um tempo de crise de identidade, de crise de valores, de crise das religiões, enfim, de crise de sentido do que é existir. Para alguns é isso, não é? No Brasil de hoje, posso dizer que a gente está vivendo crise de valores, crise de autoestima. O brasileiro está muito para baixo. A gente só escuta notícia triste, parece que o país vai ser destruído amanhã, não é? Bom, se eu pudesse, eu faria. Muda o governo. Bom, tem milhões de causas e milhões de possibilidades de solução. O fato concreto é que estamos nos sentindo para baixo. Reforma, coletivamente, aparentemente. Reforma política, reforma tributária, crescimento da taxa de desemprego, aumento da inflação. Mas será que só somos isso? Será que só somos isso? Somos da escassez? Ou será que o Brasil, num contexto de mundo, vai compor 1 bilhão de bilhões de consumidores, que vai ter novos investimentos na infraestrutura, que vai poder desenvolver sua força militar com um sentido de desenvolvimento tecnológico de duplo uso, como tem aí a questão do submarino nuclear e outras tecnologias que as forças brasileiras estão desenvolvendo? Hein? Que no mundo vai ser necessário aumentar a produção primária de petróleo e gás, grãos e proteína, água potável e minérios. Todos nós temos, e bastante. Desenvolvimento do nosso capital humano. Olha, a gente diz assim, mas o brasileiro não está educado o suficiente. Fato. Eu sou a favor de políticas de educação e saúde, porque a mim são as básicas para transformar o país. Mas o fato é que exatamente esse não ter hoje é que dá a potencialidade para se fazer, se produzir isso, não é? Inovações tecnológicas que vão gerar mudanças de hábito, não é isso? Tem surgido novas possibilidades de negócio com as empresas da web, não é? As tais empresas, as e-commerce, hein? Virtuais, mas tem um nomezinho. .com, mas não é .com. Eu esqueci agora o que eu quero dizer. Em que os grandes investidores estão comprando ou investindo nelas. Eu esqueci. Startups. Obrigadíssima. Você é da área de tecnologia, me ajudou de novo. Muito obrigada. Né? Então, assim, milhões de negócios diferentes ligados a essa questão. Né? Então, assim, e aí? Não só tem coisas ruins, também tem coisas boas por vir, não é? Por que muitas vezes a gente olha para esse copo e só olha a parte vazia? Esse copo tem uma parte vazia e uma parte cheia. Nesse caso aqui, até está mais cheio do que vazio. Mas é capaz de alguém dizer, está faltando um dedo d'água, ao invés de dizer, puxa, tem 2 dedos d'água ainda. É o mesmo copo. Fala não, por favor. Meu nome é José Alexandre. Sou engenheiro elétrico, né? Daqui, eu sou da casa também, sócio. Essa questão das startups, eu estou até com uns projetos relacionados a isso. Elas estão na contramão do que está acontecendo. Enquanto o desemprego está acontecendo, a Petrobras atravessando essa crise, tem altos investidores apostando nessa juventude, linkando que alguém falou aí da juventude. E mas jovens, não só da juventude, dos empreendedores, eu diria. Dos empreendedores, isso aí, correto. E assim, eu tive a oportunidade de conhecer jovens, 21, 22 anos, assim, extremamente empreendedores, com altas ideias, entendeu? Então, como você falou, a mudança para a grande maioria está correndo para o buraco, vamos botar assim, entre aspas. Mas numa outra, isso está ascendendo. Tá? Então, eu acho que tem essa questão dos dois lados. Por que tem que escolher olhar o lado ruim só? Eu acho que a gente tem que olhar os riscos para se proteger. Mas
também e, sobretudo, as oportunidades para empreender. Fala, Ibar. Como eu estava falando sobre as questões das mudanças climáticas, né? O que eu vi também, agora vendo como oportunidade, né? É que eu estive há pouco tempo, em dezembro agora de 2014, fui membro da delegação brasileira lá na Rio+20. E também fui membro da delegação brasileira na Conferência das Partes, que uniu o Fórum Econômico de Davos e o Fórum Social Mundial, discutindo a questão das mudanças climáticas. Então, nós estamos acostumados a lembrar do protocolo de Kyoto, né? E agora que eu vou falar de mudança. Eu estive na COP20, que foi em Lima, no Peru, e agora, em dezembro, em Paris, vai ser assinado um protocolo que vai não superar, mas vai suplantar o protocolo de Kyoto, no qual 190 nações do mundo vão fazer uma mudança de comportamento, porque a temperatura mundial não pode subir 2 graus. Então, ela tem que começar a diminuir a temperatura, estabilizar a partir de 2016, para começar a diminuir a temperatura do planeta. Então, o que se viu é o seguinte, é que há uma grande oportunidade, sim, tá, para o Brasil, porque o Brasil não tem uma dívida... Ele tem crédito. Ele tem crédito porque ele não teve essa dívida desse dano ambiental causado pela Revolução Industrial. Isso. Quem tem isso é Estados Unidos e Europa, a China e a Índia entraram agora, só que eles têm 1 bilhão de habitantes e o Brasil tem apenas 200 milhões. Então, nós temos recursos aqui naturais, tanto a floresta como a água, né, que pode nos dar uma oportunidade de um desenvolvimento. O próprio petróleo não é uma poluição enorme como produzem os Estados Unidos e a Europa, nem a China, nem a Índia. Então, o nosso crescimento, apesar de ser pequeno, ele teve um desenvolvimento que é mais sustentável do que os desses países. Que bom, não é? Então, uma oportunidade. Maravilha. É um ponto forte nosso, como sociedade. A gente tem outros potenciais energéticos, não é? Bom, agora, veja só, estamos conversando em tempos de mudança. Essas mudanças, o que é que a gente sente em relação a elas? O que é que vocês sentem em relação a elas? Qual é o sentimento? A gente falou de mudança positiva, mudança negativa, perspectiva positiva. Em geral, diante da mudança, o que é que vocês sentem? Otimismo. Quem mais sente otimismo? Eu diria que pode ser um otimismo... meu Deus, como é que eu podia dizer? Eu adaptei um curso de mudança em 1990, na SLB. Então tinha uma curva de diversos tipos de otimismo, né? O otimismo ignorante ou descontrolado, que nós estamos tendo agora, hoje em dia. Uhum. Eu acho que existe uma manipulação desordenada, política, dos políticos, dos jornalistas, dos técnicos, muitas vezes, os técnicos que se afastam da sua formação, de forma que a gente vê absurdos e vai se acostumando com os absurdos. E o que a gente precisa numa hora dessa é justamente a mudança evolucionária e não a revolucionária. Uhum. Essa evolucionária teria que ser preparada por um grupo de pessoas especiais, um grupo que, vamos dizer assim, considerasse o sucesso, o sucesso profissional, etc., aquela colocação, vamos dizer assim, produtiva, ou aquela contribuição realmente com o propósito de organizar, de estudar seriamente a parte de evolução. O que nós temos aqui? Políticos explorando a parte de
a parte social. Políticos dando importância a problemas de opções sexuais, falando em genocídio daqui, não resolvendo problema nenhum. Que mais? Falando de meio ambiente, explorando isso por coisas políticas, explorando o comportamento social por meios políticos e sem uma estruturação, como é que não é podia chamar até de espiritualista, certo? Uhum. Então a gente vou ver até engenheiros, tá certo? Sem nenhuma consideração lógica, por exemplo, aprovar projetos absurdos. Mas quando a gente se depara com as mudanças, pequenas ou grandes, absurdos ou não, a gente fica indignado, a gente fica revoltado, a gente fica com medo, a gente fica assustado, a gente fica alegre, enfim, como é que cada um de vocês já se sentiu diante de mudanças? Todas as mudanças te levam ao otimismo? Ou não? Que tipo de sentimentos passam por nós, humanos, não é? Diante dessas mudanças? Um deles, às vezes as pessoas ficam ansiosas, às vezes ficam deprimidas, às vezes ficam estressadas, não é? Então, assim, hoje eu trouxe um exemplinho de possíveis testes que se façam com isso, porque quando a gente pode mudar a forma de lidar com a vida, com as mudanças, etc. e tal, na medida em que a gente reconhece o que está pensando e sentindo. Então a gente tem no caminho de pensar. Agora, eu estou trazendo uma ferramenta para vocês avaliarem o grau de estresse de vocês no momento atual. Vocês entram na internet, tem milhões de testes desses, de depressão, a Veja publica, Época, Exame, enfim, Você S.A., todas essas revistas e na internet a gente encontra vários. Esse é um na linha de dizer o seguinte: se eu tenho que me responsabilizar pelo meu gerenciamento de carreira, eu preciso identificar claramente, eu tenho que me autoconhecer e saber exatamente em que momento estou. Então, vocês têm aí um tempinho para fazer isso. Enquanto vocês fazem isso, vocês podem levar isso depois para casa também e fazerem em casa com calma. Eu vou falar para vocês de padrões de reação a mudanças que costumam acontecer.